Quando acentuar uma palavra e quando não acentuar uma palavra? Você tem essa dúvida? Então, na aula de hoje, você vai aprender de forma muito prática a utilizar todas as regras de acentuação. Fique até o final para você sair daqui hoje sabendo tudo sobre esse assunto. Vamos embora para a aula! Já vamos começar testando o que você já sabe sobre acentuação, ok? Então, tenta responder essa questão. Qual das palavras a seguir não foi acentuada corretamente? Letra A, micro-ônibus. Letra B, bíceps. Letra C, caju. Letra D, jacaré. Ao final da aula, eu volto com a resposta para essa questão, ok? Primeiro, a gente precisa relembrar sílaba tônica. Isso. Para acentuar corretamente as palavras, você precisa lembrar do que é sílaba tônica, de como ela se classifica. Então, vejamos. A classificação para a palavra que tem a sílaba tônica na posição antepenúltima é proparoxítona. Lembra disso? Olha o exemplo. Paralelepípedo. A palavra paralelepípedo tem como sílaba tônica, como sílaba mais forte, a antepenúltima sílaba, porque a gente conta lá do final da palavra, né? Então, o do é a última, o p é a penúltima e o pi, que é a mais forte, é a antepenúltima. Por isso, ela é classificada como proparoxítona. Isso é uma inconstitucionalidade! Eu estou fazendo uma técnica para você entender como é que você descobre qual é a sílaba tônica. Você grita a palavra e na sílaba onde você se demora mais, essa daí é a sílaba tônica. Então, eu trouxe aqui no exemplo uma palavra bem grande, né? É quase um trava-língua. A gente tenta falar essa palavra e se perde nela. Inconstitucionalidade! E você descobre qual é a sílaba tônica. Você pode fazer isso com qualquer palavra. Quando a palavra não é acentuada e você quer saber a sílaba, fica mais difícil às vezes, né? Então você grita, finge que tem uma pessoa lá do outro lado e grita para ela a palavra. Mas faz isso só na cabeça, né? Porque senão as pessoas vão achar que você é meio doidinho, tá bom? Então aqui, como a sílaba tônica da palavra é a penúltima, ela é classificada como paroxítona, ok? E se a sílaba tônica, se a sílaba mais forte for a última, nós teremos uma oxítona, uma palavra oxítona. Exemplo, intercontinental. Intercontinental é uma palavra oxítona. Você percebeu que eu trouxe só palavras grandes? Por quê? Não importa o tamanho da palavra, nós só temos essas três posições de sílaba tônica, tá bom? Então, sempre serão oxítonas ou paroxítonas ou proparoxítonas, ok? E a gente não pode começar a falar de acentuação gráfica sem falar dos acentos. Os acentos gráficos. Olha a diferença. As palavras podem ter acentuação, todas elas têm, mas essa acentuação pode ser gráfica ou não. Vai ser acentuação gráfica quando tiver o acentozinho ali. Olha os tipos de acento que nós temos. Acento agudo, que é esse que a gente usa em todas as palavras, na maioria das palavras, e ele sempre vai recair numa vogal, tá, gente? Acento grave, preste atenção nesse acento aí. Ele é virado ao contrário lá do acento agudo. Ele, na língua portuguesa, só vai ser utilizado no A quando este A for craseado. Quando a gente tiver o fenômeno da crase. Nós já temos, inclusive, aqui no canal, uma aula maravilhosa para você entender tudo sobre crase, tá bom? Eu vou deixar o card aqui em cima, para você depois assistir essa aula sobre crase. Então, o acento grave é indicador de crase. E nós temos o acento circunflexo, que a gente chama de
chapeuzinho do vovô quando está ensinando para as crianças, não é isso? Então, o circunflexo torna as vogais fechadas, certo? E nós temos uma coisa importante para você saber, que é o tio. O tio não é um acento, ele é um sinal gráfico. Então, nem sempre lá quando você tiver um tio, né, no A, em cima do A, e aí você tiver A, tio, O, nem sempre essa sílaba vai ser a mais forte, tá bom? A gente vai ver casos sobre isso aí aqui mais pra frente, tá bom? Então agora a gente já sabe quais são os acentos gráficos. Vamos iniciar as regras de acentuação pela regra mais fácil de todas, que é a regra das proparoxítonas, aquelas que a gente viu agora, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, sempre que uma palavra tiver a sílaba tônica lá na antepenúltima, ela será acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Ângulo, árvore, brócolis, bússola, científico e cifro. E a partir das paroxítonas, a coisa já muda um pouco. O que acontece? Nós vamos acentuar ou não a palavra de acordo com a terminação, certo? As paroxítonas serão acentuadas se terminarem em um desses casos aqui. Vamos ver um por um. Se a paroxítona terminar em I ou em is, ela será acentuada. Exemplo, júri, lápis. Se ela terminar em us, ela será acentuada. Exemplo, vírus. Mas não se ela terminar em u. Olha só que detalhe importante. Se a paroxítona terminar em u, ela não será acentuada. Ela precisa terminar em us. Se ela terminar em r, ela será acentuada. Exemplo, caráter. Se ela terminar em L, ela será acentuada. Exemplo, têxtil. Se terminar em an ou ans, certo? Atil ou atil seguido de S, ela será acentuada. E é aquele caso que eu falei, o tio não é um acento. O tio, ele marca a nasalidade da palavra, certo? E por isso, ó, imã é acentuado no I. A sílaba tônica de imã é o I e não man, certo? E aí o plural também, ímãs. Se a palavra terminar em A-T-O, seguido ou não de S, ela também será acentuada. Exemplo, órgão, órgãos. Se a paroxítona terminar em N, ela será acentuada. Outro detalhe, ela terminando em N será acentuada, mas se terminar em NS não será acentuada. Hífen tem acento, hífens não tem acento. É um caso curioso da língua portuguesa, não é? Se a palavra paroxítona terminar em seguido ou não de S, ou uns, ela será acentuada. Exemplo, fórum, fóruns. Se ela terminar em PS, bíceps, tríceps. E se ela terminar em ON e ONS? Olha só a diferença. Lá em cima a gente tem N. E aí o exemplo é hífen. Mas se ela terminar em ON ou ONS, ela também pode ser acentuada. Exemplo, próton, prótons, elétron, elétrons, nêutron, nêutrons, certo? E se ela terminar em ditongo, a palavra paroxítona terminada em ditongo também é acentuada. Exemplo, história. As palavras oxítonas, que são aquelas que apresentam a sílaba tônica na última posição, só serão acentuadas quando apresentarem as seguintes terminações. A, seguido ou não de S. Exemplo, Marajá, Marajás. Seguido ou não de S. Exemplo, café, japonês. O, seguido ou não de S. Exemplo, dominó, avós. E, em ou ens. Refém, parabéns. Essas terminações são em número muito menor do que as terminações para
paroxítonas. Isso tem uma explicação, porque na língua portuguesa existe uma ocorrência muito maior de palavras paroxítonas do que de palavras oxítonas e de palavras proparoxítonas, certo? Por isso, existem mais terminações para as palavras paroxítonas. Existem mais palavras acentuadas na língua portuguesa que são paroxítonas. Gente, deixe um comentário dizendo para mim o que você está achando até aqui, certo? Se você está achando fácil, se você está achando muito complicado. Por quê? O objetivo do canal Português com Cissol é descomplicar a língua portuguesa para você, certo? Vamos continuar. Nós temos também as monossílabas tônicas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Quando essas palavras que têm apenas uma sílaba são tônicas, ou seja, quando elas são pronunciadas com mais intensidade, elas serão acentuadas se apresentarem as seguintes terminações: a, seguido ou não de s, lá, má, mais, e, seguido ou não de s, fé, mês. Olha o acento circunflexo aí. O, seguido ou não de s, pó, nós. As terminações das monossílabas tônicas são bem parecidas com as terminações das oxítonas, certo? São bem semelhantes, mas os concursos, eles fazem essa diferenciação, certo? Então fique de olho aí na diferença entre uma e outra. Vejamos agora algumas outras regras que são independentes das regras que nós vimos antes, certo? Por exemplo, quando aparecerem os ditongos abertos el, ei e oi em oxítonas e em monossílabas tônicas, esses ditongos serão acentuados. Veja os exemplos. Chapéu. A palavra chapéu termina em u e é oxítona. Lá nas regras das oxítonas não tem a terminação u, certo? Então, chapéu é acentuado não porque termina em u. Ela vai ser acentuada porque é uma oxítona que está terminando no ditongo aberto el. Então, a gente está acentuando o ditongo aberto el. A palavra céu é uma monossílaba tônica que tem o ditongo aberto el. Por isso ela é acentuada. Depois nós temos anéis, que tem o ditongo aberto ei, seguido de s. Por isso ela é acentuada, certo? Então, não vamos fazer essa confusão. Ah, professora, mas a palavra, por exemplo, herói termina em i. E as oxítonas terminadas em i não deveriam ser acentuadas. Correto. Mas aqui nós temos o ditongo oi, certo? Por isso, a palavra herói e a palavra dói são acentuadas. Não vamos fazer essa confusão, tá bom? É muito importante saber essa regrinha, principalmente para quem vai fazer concurso. Eles gostam de pegar esses detalhes, tá bom? Então fique bem atento. Eu coloquei aqui uma atenção para chamar a sua atenção sobre essas palavras. Ideia, heróico, são exemplos de palavras que eram acentuadas por conta do ditongo aberto oi e do ditongo aberto ei. Mas elas não são mais acentuadas desde o último acordo ortográfico, que decidiu que esses ditongos não seriam mais acentuados quando estivessem em palavras paroxítonas, certo? Mas antes eu já mostrei para vocês que esses ditongos só serão acentuados em palavras oxítonas e em palavras monossílabas tônicas. Mas reforçando aqui, atenção! Quando eles aparecerem em palavras paroxítonas, não serão acentuados. E a última regra que a gente vai ver aqui hoje é a regra de acentuação dos hiatos. Para lembrar, o que é hiato? Quando uma vogal fica sozinha numa sílaba, certo? Mas só serão acentuadas as vogais u e i
quando forem tônicas. Vamos ver os exemplos. Saúde. Percebe que o U está sozinho na sílaba, então ele está formando um hiato. Quando esse U estiver nessa situação e for a sílaba tônica, ele será acentuado. Outro exemplo, saída. De novo, o I está formando hiato, ele está sozinho na sílaba. É tônico, então será acentuado. Outro exemplo, país. Quando o I ou o U estiverem seguidos da letra S, eles também serão acentuados, certo? Mas, preste atenção, se esse I estiver seguido da letra Z, ele não será acentuado, que é o caso da palavra raiz. Raiz é uma palavra que apresenta o hiato, o I forma o hiato, mas ele é seguido pela letra Z. Então, a palavra raiz não é acentuada. E olha só que interessante, a palavra raízes é acentuada. Por quê? Porque quando a gente separa a sílaba de raízes, o I fica sozinho. Então, aí sim, ele recebe o acento, certo? E também a gente tem um outro caso que é quando esse hiato é seguido do NH. Um exemplo é a palavra rainha. Quando a gente tem o NH logo após o hiato não recebe o acento, mesmo ele ficando sozinho na sílaba, que é o que acontece com a palavra rainha. Você separa a sílaba de rainha e nós temos RA, o I sozinho e o NHA, certo? Mas mesmo assim, ele não será acentuado. Em relação a essa regra do hiato, também ocorreu uma mudança no último acordo ortográfico, tá bom? Então eu estou trazendo para você aqui, ó, atenção! Nós temos a palavra feiura, onde a letra U forma um hiato, sim, ela fica sozinha na sílaba. Mas o que acontece? Antes dessa letra, nós temos o ditongo EI, certo? E por causa disso, ela não será acentuada. No último acordo ortográfico, isso ficou decidido. Antes, essa palavra recebia acento, porque era um hiato, e no acordo ortográfico, eles decidiram que não. Então, ela não recebe acento, certo? Então, atenção, porque é uma palavra que pode aparecer aí nas provas. Provavelmente vai aparecer. E para finalizar, vamos resolver aquela questão lá do comecinho do vídeo. Vamos ver? Qual das palavras a seguir não foi acentuada corretamente? Vejamos, a letra A, micro-ônibus. Eu quis trazer essa palavra que tem um hífen para você perceber que mesmo quando as palavras são compostas e recebem o hífen, as regras de acentuação não se alteram, tá bom? Então, nós temos a palavra ônibus, que é uma palavra proparoxítona e deve ser acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a letra A está corretamente acentuada. Letra B, bíceps, é uma palavra paroxítona terminada em PS e deve ser acentuada, está ok. Letra C, caju. Caju é uma palavra oxítona, a última sílaba é a tônica, o ju, mas nós não temos essa terminação lá nas oxítonas. As oxítonas terminadas em U não serão acentuadas. Então, a letra C é a opção para a gente marcar aí. É a única palavra que está acentuada incorretamente. Nós temos na letra D jacaré, que é uma oxítona terminada em E, que deve ser acentuada sim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha tirado suas dúvidas e o mais importante, que você tenha percebido que esse assunto não é impossível. Esse assunto não é tão difícil assim, gente. Ele é um pouco complexo, ele é extenso, mas ele não é difícil, tá bom? Treine, assista o vídeo novamente, faça os testes que vão chegar aí nos próximos vídeos sobre ortografia. E deixa aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida, que eu prometo que eu respondo pra você, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!